Cada jornalista fará perguntas a 2 candidatos, de modo que todos respondam. O jornalista também indicará um segundo candidato para comentar a resposta do adversário. Cada candidato só poderá responder e comentar uma vez. A pergunta do jornalista terá no máximo 30 segundos, a resposta do candidato 1 minuto e o comentário do segundo candidato 45 segundos. Os 2 candidatos que vão responder e comentar devem se dirigir ao centro do estúdio. O jornalista que vai abrir a rodada de perguntas é Reinaldo Azevedo, da Rede TV. A quem, Reinaldo, você vai dirigir e quem vai comentar a pergunta? Ao candidato Jair Bolsonaro e, para responder, o candidato Ciro Gomes, para comentar. Peço que os 2 candidatos se dirijam ao centro do estúdio. Reinaldo, pergunta. Candidato Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso? Ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? Cabe, sim, ao presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas, redução do tamanho do Estado, privatizações, abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir uma empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregado e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga enorme dos tribunais, tendo em vista a legislação, a CLT. O senhor tem 45 segundos para o seu comentário, candidato. Eu discordo respeitosamente do meu ilustre colega, fui colega do Jair Bolsonaro como deputado, e é só por discordar de projeto que eu afirmo, porque o que tem que ser feito no Brasil é ter clareza. Hoje, metade, um pouquinho mais da metade do orçamento brasileiro, não é da Receita, vai para juros e rolagem de dívida. 29% Previdência Social com privilégios que 25% dos valores vão para 2% dos beneficiários, políticos, juízes, procuradores. E sobra 20% para educação, saúde, segurança. Por isso que eu propus ao governador Geraldo Alckmin uma discussão sobre o teto de gastos. Consertar a conta pública significa necessariamente cortar despesa na proporção do que elas estão. E é preciso cortar em juro. Seu tempo, candidato, muito obrigada. os senhores podem retornar aos seus lugares. Esse bloco é só a pergunta e um comentário de 45 segundos. E agora é a vez do jornalista Celso Masson, da revista Isso É, decidir a quem fará a sua pergunta e também quem fará o comentário. Por favor, Celso. Boa noite. A pergunta é para o Cabo Daciolo e quem comenta é a candidata Marina Silva. Muito bem. Então, Cabo Daciolo e Marina Silva, por favor, podem se dirigir ao centro do estúdio. Sua pergunta, Celso. Candidato, recentemente o Brasil teve que sofrer as consequências da greve dos caminhoneiros, que gerou bilhões em prejuízo, afetou a vida de muita gente. O senhor liderou uma greve da sua corporação, Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, chegou inclusive a ser preso por alguns dias por isso. Gostaria de saber se no seu governo, já que o senhor, como parlamentar, propôs uma lei para anistiar aqueles grevistas, se no seu governo os funcionários públicos poderão fazer greve, mesmo os que prestam serviços essenciais à população. 1 minuto, candidato. Nação brasileira, no nosso governo não vai ocorrer o que acontece nos governos que passaram pelo Brasil até o momento, porque o nosso governo vai dialogar com o povo. O nosso governo vai ouvir as necessidades do povo. Foi falado aqui da greve dos caminhoneiros. Nós estivemos lá, em momento algum, os caminhoneiros estavam parando as vias. Eles só queriam ser ouvidos. E eles não foram ouvidos pelo governo atual, infelizmente.
queriam a redução do combustível, do gás de cozinha, do diesel. Vai ser reduzido, pode esperar. Aguardem, no primeiro mês, nós vamos reduzir o combustível no Brasil e também o gás de cozinha. Quanto aos bombeiros militares, quero deixar bem claro que os bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro nunca fizeram greve. Nós simplesmente tiramos, nos ausentamos do Estado. Eu sou bombeiro guarda-vida, todos os militares estavam na areia, só que sem a camisa de guarda-vida, porque o Estado... Obrigada, candidato. Candidata, seu comentário. O problema da greve dos caminhoneiros é que esse governo Temer não tem credibilidade, não tem legitimidade. Recebeu a pauta muito antes e não tomou nenhuma providência, sabendo que uma greve de caminhoneiros pode parar o país. É fundamental que se tenha uma política que não passe o aumento do combustível todo dia para o consumidor direto. A energia aumenta e ninguém recebe uma conta aumentando todo dia na sua casa. O governo tinha meios para manejar essa situação e não fez por incapacidade. Uma visão dogmática pró-Estado leva a isso, uma visão pragmática. Obrigada, tempo, desculpe. Candidatos, muito obrigada pela participação dos dois. Agora é a vez do jornalista Mauro Taliaferri, da Rede TV, de fazer a sua pergunta. Boa noite, Mauro. Para quem vai a sua pergunta e quem deve fazer o comentário? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para a candidata Marina Silva, com o comentário do candidato Henrique Meirelles. Os dois podem se dirigir ao centro do palco. Marina Silva de volta, Henrique Meirelles. Mauro, sua pergunta. Candidata, daqui a 2 décadas, o Brasil vai ter mais pessoas acima dos 60 anos do que jovens abaixo dos 14 anos. Como é que a senhora pretende preparar o país para esse cenário e também, não só considerando o impacto disso na Previdência Social, como manter, que políticas podem ser adotadas para manter as pessoas ativas, saudáveis, independentes e ativas, inclusive, no mercado de trabalho, quando elas chegarem à maturidade? Uma das coisas que se tem que ter cuidado porque é na idade que a gente precisa ser respeitado e bem cuidado. A reforma da Previdência é necessária. Nós temos um déficit da Previdência desde 2010, que eu defendo que se deva transitar para um regime de capitalização, mas isso não é algo que se faça com facilidade e é preciso fazer essa transição. Nós queremos ver a terceira idade chegar ao seu descanso, não apenas ficando parada, mas, sobretudo, aproveitando esse período para poder desenvolver outras atividades. Para isso, é fundamental que se tenha um sistema de saúde que funcione. Eu escolhi, no início da campanha, ir para uma comunidade pobre, onde eu vi pessoas sendo assistidas e pessoas idosas, em plena atividade, em função de que não se tinha uma visão apenas de promoção de saúde. 45 segundos para o seu comentário, Meirelles. O que é necessário, candidata Marina, nós temos, em primeiro lugar, empregos, para que todas as pessoas que queiram trabalhar, possam trabalhar. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos ter um governo competente, um governo que tenha condições de investir na saúde e garantir a saúde da população, garantir um saneamento. Para isso é preciso competência e experiência, capacidade de gestão. É impressionante, por exemplo, como candidatos não entendem que há uma diferença simples, por exemplo, no meu caso, que acham que banqueiro é quem trabalha em banco. Não, banqueiro é quem é dono de banco. Eu trabalhei em banco a vida inteira e sei como fazer. Obrigada, obrigado, candidatos. Agora é a vez do jornalista Sérgio Pardelas, da revista Isto É, fazer a próxima pergunta. Para quem será e quem vai comentar? Boa noite, Boris. A minha pergunta é para o candidato Geraldo Alckmin. Quem comenta é Álvaro Dias. Trinta segundos para a sua pergunta, jornalista.
Candidato, o PSDB passou a ser muito rejeitado pela população por ser a expressão da velha política. Por velha política, entende-se aparelhamento do Estado, toma lá da cá. Ao compor o seu arco de alianças, o senhor repetiu o receituário tradicional. Por que o eleitor deve acreditar que, na hora de governar, o senhor vai fazer diferente? Olha, primeiro fazer aqui uma observação sobre a colocação do Ciro Gomes. Dizer que nós somos favoráveis ao ICMS no destino. Aliás, o somos desde a época do Mário Covas. Segundo, dizer a você que você paga, sim, muito imposto sobre comida, até porque grande parte dela é processada. E nós, na simplificação tributária, vamos reduzir a tributação para alimento, comida e para remédio, aliás, como fizemos aqui em São Paulo. Em relação à política, nós defendemos a reforma política. Não é possível continuar com 35 partidos políticos. Então, todos os partidos, inclusive o meu, também estão fragilizados, é óbvio. Agora, é preciso reconhecer também coisas boas. Foi o governo do presidente Fernando Henrique, o PSDB, que fez o Plano Real, mudou a economia brasileira, fez essa grande rede de proteção social, a lei de responsabilidade fiscal. Terminou o seu tempo. 45 segundos para o seu comentário, candidato Álvaro Dias. Eu lamento dizer ao meu amigo Geraldo Alckmin que esse ajuntamento de siglas partidárias é a reedição da tragédia política que nós estamos vivendo no Brasil. Essa arca de Noé só pode afundar. Não é solução para nenhum dos problemas brasileiros. Eu sei que poderão dizer, mas você procurou também os partidos do Centrão. Conversamos, mas eles não aceitaram a minha proposta. Uns diziam, é muito simpático a Operação Lava Jato. Outros diziam, com ele nós ganhamos, mas não levamos. E com isso, nós não pudemos promover o encontro de siglas a favor do Brasil. Muito obrigada, candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Agora é a vez do jornalista da Rede TV, Reinaldo Azevedo, fazer a sua pergunta, sua segunda pergunta desta noite. Reinaldo, para quem será e quem vai comentar? Minha pergunta vai para Ciro Gomes e vou pedir que o candidato Geraldo Alckmin volte ao centro. Então, muito bem. Os dois podem se dirigir ao centro do estúdio, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Sua pergunta, Reinaldo. Candidato Ciro Gomes, a participação da indústria no PIB brasileiro tem caído progressivamente. Com isso vão os melhores empregos que pagam mais. O senhor tem dado a entender que vai intervir nesse processo. Como é que se faz uma política industrial que não proteja a incompetência, que não faça aquela substituição de importações mal feita, que não nos devolva a terrível e malfadada lei da informática, por exemplo? Eu quero só, pontuando a nossa discussão aqui, estamos discutindo o futuro do Brasil, dizer que na ponta, no comércio, se cobra muito imposto sobre comida. Estou dizendo que lá na produção, especialmente o agronegócio, é exportador e não paga nada de imposto. Então, não vamos misturar alho com bugalho. Eu também, governador, isentei a cesta básica pela primeira vez, acho que no Nordeste. E o PSDB é autor do Código Tributário, do capítulo tributário da Constituição. É o Serra o autor. Ele é que determinou essa montanha. E o Fernando Henrique explodiu a carga tributária brasileira. Eu fui ministro. A propósito, eu ia pedir direito de resposta para defender um ausente aqui. Quem fez o Plano Real foi Itamar Franco, presidente muito injustiçado. Agora, a questão do Brasil é o seguinte, nenhum país do mundo aceita destruir indústrias como nós. É preciso alinhar o câmbio, que hoje é estimulante do consumismo populista, lá atrás com o Fernando Henrique, depois com a Dilma, quebrarmos. E é preciso consertar a correção de financiamento, os juros. A partir daí, a eleição dos setores, e está terminando o tempo, eu volto noutra hora. Seu tempo, candidato Alckmin, 45 segundos. Olha, primeiro dizer que paga, sim, paga muito imposto. Você paga imposto sobre comida, porque tem processo no setor. O que não é pago é exportação, mas consumo interno é pago. Toda a homenagem ao presidente Itamar Franco. Eu sou um admirador, tenho um grande reconhecimento ao seu trabalho. Mas ele teve 4 ministros. Ele acertou quando ele trouxe o Fernando Henrique, que montou uma bela equipe e fez a estabilização da moeda.
A nossa tarefa agora é emprego, emprego, emprego e renda. Simplificação tributária, reformas, pretendo no dia 1º de janeiro apresentar todas as reformas, confiança, trazer investimento para o Brasil, acordos comerciais, saber jogar o jogo do século XXI, construção civil. Muito obrigada, candidatos. Agora é a vez do jornalista da Isto É, Celso Masson, fazer a sua segunda pergunta dessa noite. Para quem será a pergunta e quem deve comentar? Pergunta é para o candidato Guilherme Boulos e quem comenta é o Cabo Daciolo. Os dois candidatos, por favor, no meio do estúdio. Sua pergunta, jornalista. Um dos problemas que mais aflige o brasileiro hoje é a questão da segurança. Nós vimos a intervenção da segurança no Rio de Janeiro, que não tem produzido os resultados esperados. Pelo contrário, os índices mostram que a violência continuou crescendo. Hoje mesmo tivemos tiroteios e ontem isso tem sido realmente ameaçador para as famílias brasileiras que têm medo, os jovens não saem na rua. Uma das perguntas, inclusive, foi sobre isso. Eu gostaria de saber qual o seu plano para a segurança pública. Olha, o que foi feito nos últimos 30 anos em relação à segurança pública foi tiro, porrada e bomba. Mais repressão, mais policiamento, tropa de choque e não se investiu em inteligência. Para resolver o problema da segurança pública no Brasil, é investindo em inteligência e investigação. É por isso que 92% dos homicídios não são sequer investigados. Nós vamos fazer isso e vamos fazer enfrentando o crime organizado de verdade. Porque vamos falar a verdade aqui para o povo brasileiro. O crime organizado, o comando dele, não está no barraco de nenhuma favela. Está mais perto da Praça dos Três Poderes do que da favela da Rocinha. Basta ver helicóptero de senador cheio de cocaína que foi pego e ficou por isso mesmo. Nós vamos enfrentar o tráfico de armas e munições, que é o grande responsável pelos homicídios no país. Investindo em inteligência e em prevenção é o grande caminho para resolver a segurança pública e dar paz ao povo brasileiro. Candidato Daciolo, 45 segundos para o seu comentário. Nós vamos valorizar o profissional da segurança pública. Haverá um piso nacional da segurança pública. Haverá união do povo civil com o povo militar. Nós não vamos permitir que permaneça o sucateamento das Forças Armadas. Nós temos hoje apenas 350 mil homens das Forças Armadas e temos o dobro da segurança pública. Tem que ser trabalhado em prevenção. Nós temos 16.886 mil quilômetros de fronteira desguarnecida. Está entrando a droga, está entrando o armamento. Quem lucra com isso são políticos. Tem políticos envolvidos com isso. E, para concluir, a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro é uma mentira. Se fosse verdadeira a intervenção, tem que entrar também na educação, na saúde e na segurança pública. E prender o outro bandido, que é o senhor Pezão, que está solto. Não é só o Cabral, não. Obrigado, candidatos. O próximo a perguntar é o jornalista Mauro Taliaferri, da Rede TV. A quem você dirige a sua pergunta e quem comenta, Mauro? Essa pergunta vai para o candidato Álvaro Dias, com o comentário do candidato Guilherme Boulos. Trinta segundos para a pergunta. Candidato, o seu plano de governo prevê educação integral para 100% dos estudantes até 2022. Isso custa dinheiro. Ao mesmo tempo, o senhor também tem falado num corte linear de todas as despesas do governo de 10%. Como é que dá para conciliar essas duas questões, o dinheiro para a educação e um corte tão grande de despesas? Vai faltar dinheiro para a educação? Olha, primeiramente dizer que a falta de dinheiro na educação é blá, 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 porque nós gastamos proporcionalmente mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam com educação 4,5%, o Brasil gasta 6% do PIB. Portanto, não falta dinheiro, falta competência, falta planejamento, falta honestidade. Vamos rever os orçamentos. Sim, vamos aplicar, como fez Merkel na Alemanha, como fez Obama nos Estados Unidos, um limitador emergencial de despesas com um corte de 10%, evidentemente não é em todas as áreas, vamos cortar nas áreas que podem ser cortadas porque são secundárias e educação não, vamos investir fortemente na educação infantil, que é o grande retorno, a cada dólar investido, 12, 13 dólares de retorno, vamos investir sim em ensino integral, foco no ensino técnico especialmente. 45 segundos para o seu comentário.
Olha, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. O Brasil é um país rico. O problema nosso é que esse dinheiro está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Nós vamos fazer uma reforma tributária progressiva para cobrar dos mais ricos, que são os que menos pagam. Vamos enfrentar o Bolsa Banqueiro e o Bolsa Empresário. E, com isso, vai ter, sim, dinheiro para a educação. Na educação, nós vamos criar 1 milhão de novas vagas no ensino superior, vamos fazer creche em tempo integral e investir no ensino básico. E vamos também ajudar o jovem, o estudante, que hoje está em dívida com o FIES. Nós vamos suspender a cobrança das dívidas do FIES por 1 ano para permitir que esse jovem reorganize a sua vida e termine os seus estudos com tranquilidade, valorizando sempre os professores e uma educação pública de qualidade. Muito obrigada aos dois candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares. E a última pergunta desta rodada será do jornalista Sérgio Pardelas, da Isto É. Só sobrou uma dupla, né, Sérgio? Quem são os dois candidatos? Exatamente, Amanda. A minha pergunta é para o Henrique Meirelles e quem comenta é Jair Bolsonaro. Então, por favor, os dois para o centro do estúdio. Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro. Sérgio, a sua pergunta. Meirelles, o senhor trabalhou no governo Lula por 8 anos e, mais recentemente, foi ministro da Fazenda de Temer. Quais práticas da administração pública o senhor testemunhou e não pretende adotar no seu governo? A primeira delas é a questão do loteamento de cargos. Eu sou favorável à escolha de técnicos competentes. Eu sou favorável à escolha de pessoas que tenham experiência, de pessoas que tenham condições de entregar resultado ao povo brasileiro. Foi o que eu fiz quando fui presidente do Banco Central, quando fui ministro da Fazenda. Não houve, nas minhas áreas, qualquer loteamento de cargos. E, para isso, nós temos uma candidatura independente. Para isso, não há grandes e vastas composições que já fazem loteamentos prévios, muitas vezes. Não. A segunda coisa é o uso de experiência, de foco no resultado. Vamos fazer com que cada um das pessoas ocupando cargos na administração de alto nível seja medida por resultados, transparentemente, mostrando para todos, a população brasileira, qual é o resultado do trabalho daquela pessoa. Bolsonaro, 45 segundos. Senhor Henrique Meirelles, o seu partido, o MDB, é o símbolo do toma lá da cá. Muitos ministros estão envolvidos na Lava Jato, outros estiveram no Mensalão. Isso tudo vem exatamente da indicação política, que o seu partido nunca abriu mão de cada vez mais abocanhar mais e mais ministérios, mais e mais diretorias de estatais. Ou seja, desse abocanhamento, desse toma lá da cá, é que surge a ineficiência do Estado, onde não temos saúde, educação e segurança, e surge também a corrupção. Eu acho muito difícil, Vossa Senhoria, com o partido que está, honrar esse compromisso sem o toma lá da cá. Muito obrigada aos candidatos. Chegamos assim ao final deste segundo bloco do debate Rede TV Isto É, o maior debate multiplataforma do Brasil, com transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube, Twitter, UOL e no portal da Rede TV. Nós voltamos já já com mais um confronto direto entre os candidatos. E durante o intervalo, você pode continuar acompanhando ao vivo a nossa transmissão pela internet, direto da redação digital da Rede TV. Kia Sportage 2019. O SUV que tem um estilo único, o mais bonito.